Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre System Center Data Protection Manager. O meu nome é Kleber Marques e nesse tutorial vamos falar sobre os pré-requisitos avançados para o DPM 2007. Passo 1. Ao contrário dos pré-requisitos básicos que a gente viu no vídeo anterior, a parte avançada dos pré-requisitos a instalação é feita automaticamente pelo DPM. Porém, a gente tem a possibilidade de fazer essa configuração manualmente, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo agora, tá? Então, começando, o nosso primeiro pré-requisito avançado aqui vai ser a instalação do IIS e do WDS. Então, você acessa o painel de controle, adiciona os componentes do Windows, você vai marcar aqui Application Server. Acessa os detalhes, ASP.NET, que também é necessário, OK. E a gente procura aqui por Windows Deployment Services, o WDS. Clique em Next. Os dois são pré-requisitos para o DPM, tá? Então aqui eu estou fazendo a instalação dos dois. O assistente pediu a pasta i386, o CD de instalação do meu Windows 2003. Eu mantenho isso daqui no C2 pontos. Ele pede duas vezes o caminho da i386. Mais uma vez, eu estou fazendo a configuração de forma manual do que o DPM faz automaticamente se eu quiser fazer a instalação de forma direta pela mídia do próprio DPM, tá? Então concluímos aqui a instalação do IIS e do WDS. Só fechar o assistente. Ele vai pedir agora para reiniciar o servidor. E a gente faz aí, concluir essa tarefa reiniciando o servidor. Passo 2. A próxima etapa da instalação dos pré-requisitos avançados é a instalação do SQL Server 2005. Então eu aceito aqui o termo de uso do SQL, selecionando a caixa, clico em Next, Install, para instalar os componentes básicos do SQL. Lembrando que a gente pode fazer a instalação local, no próprio servidor que vai receber o DPM, ou num servidor remoto, tá? Então agora é só clicar Next para continuar a instalação. Next novamente. Os requisitos foram todos aceitos. Agora é só a gente continuar aqui com a instalação do SQL. Ele está carregando os componentes necessários. Preenchidos os campos de registro, é só clicar em Next para continuar. Aqui eu vou definir os componentes que eu vou instalar, Database Services e Reporting Services para os relatórios do DPM. Eu clico em Advanced, para quê? Para eu selecionar aqui Management Tools. Eu vou utilizar essa parte da ferramenta para gerenciar as minhas bases de dados no SQL. Aqui eu coloco um nome para instância, tá? Se a base for local, é bom a gente seguir a recomendação do próprio documento oficial do DPM, que é criar aqui uma instância nomeada como MS cifrão DPM 2007 cifrão. Porém, se essa instalação estiver sendo feita num computador remoto, você pode usar a instância com o nome que você quiser. Tá legal? Clica em Next. Aqui mais uma vez eu vou seguir o padrão, melhor prática para a instalação do SQL. Vou colocar uma conta de domínio para trabalhar como conta de serviço do SQL. Por quê? Porque se eu estiver trabalhando com SQL de forma remota, ou seja, o DPM num servidor e a base de dados em outro servidor, é ideal trabalhar com uma conta de domínio como serviço. Clique em Next, mantém aqui o padrão sugerido, aqui também. Mais uma vez o padrão, clique em Next. Next novamente e pronto para instalar. A gente passa por uma instalação que leva de 20 a 25 minutos. É a instalação de todos esses componentes necessários para o SQL Server 2005. Tá? E concluindo, é só clicar em Next para avançar com o assistente. E Finish. Legal? Agora passando para o próximo passo, o passo 3.
onde a gente vai fazer o seguinte: atualizar o SQL Server com o último Service Pack. No nosso caso aqui do vídeo, eu estou executando a instalação do Service Pack 3 para o SQL Server 2005. Estou trabalhando com a versão Enterprise, poderia estar trabalhando também com a versão Standard, sem problema algum. Tá? Na tela de boas-vindas eu clico em Next, aceito o termo de utilização, Next novamente. Aqui são os componentes que eu vou atualizar, o Database Services e o Reporting Services. Tá? Clicando em Next, aceitando o padrão. Aqui eu mostro os serviços que estão em uso, ou eu paro o serviço para atualizar, ou eu continuo assim mesmo e depois da instalação eu reinicio o servidor, tá bom? Vou continuar assim mesmo, vou começar a instalação. Lembrando que eu posso fazer a instalação do Service Pack 2 também, tá? Tanto que até o DPM instala por padrão o Service Pack 2. Ele trabalha tanto com o Service Pack 2 quanto com o 3. Como a gente está fazendo isso aqui manualmente, então o ideal é colocar a última versão do Service Pack. Aqui eu tenho a sugestão após a instalação de que eu preciso reiniciar o servidor para concluir a instalação do Service Pack. É só aceitar, clicar em Next, desmarcar aqui a caixa porque a gente está instalando em um Windows 2003. Se fosse o Windows 2008, a gente deveria deixar a caixinha marcada para adicionar a conta de administrador para o SQL. Bacana? Então, seguindo aqui a sugestão, para efetivar a instalação do Service Pack, é só fazer o reinício do servidor. Agora, o próximo passo, o passo 4, dando continuidade às configurações avançadas. Eu venho até o menu Start. Vou fazer o seguinte: acessar o SQL Server, Configuration Tools. Aí o Configuration Manager. O que eu vou fazer? Em protocolos, o Named Pipes eu vou habilitar, porque isso daqui é uma necessidade para a instalação do DPM. Ele vai pedir isso daqui. Se você não habilitar, ele não vai fazer a instalação. Então a gente já habilitou o protocolo. Para efetivar, ao invés de reiniciar o servidor novamente, o que eu vou fazer? Venho aqui em Services, vou procurar pelo serviço do SQL e vou só dar um restart nesse serviço para efetivar o protocolo Named Pipes já como habilitado. Legal? Clica aqui em Yes. Ele já está reiniciando o serviço. Até aqui tudo tranquilo. E é isso aí, o serviço reiniciado com sucesso. Deixa eu fechar aqui as janelas. O nosso próximo passo de configuração, passo 5. Nesse passo 5, o que eu vou fazer? Vou acessar a mídia de instalação do DPM. Para quê? Essa mídia de instalação contém um arquivo muito importante, que é esse daqui que você está vendo na tela, sqlprep.msi. Tá? Ele está dentro da pasta do DPM 2007, MSI, sqlprep, e eu estou utilizando aqui a versão para a arquitetura do meu sistema operacional, que eu estou utilizando o x86. Tá? Por que eu faço a instalação disso daqui? Porque eu estou trabalhando com o SQL Server de forma remota, em outro servidor que não o do DPM. Então eu vou instalar isso para preparar o meu SQL Server que acabou de ser instalado para receber a base de dados do DPM. Tá? Não é uma coisa complicada. É simples, basta fazer a execução mesmo. Aqui tem o endereço para você acompanhar na mídia de instalação. Clique em Install e está feito. Tá legal? Ele passou aqui. Agora, para confirmar essa instalação, o que eu vou fazer? Eu venho aqui até o painel de controle. Add and Remove Programs. Eu tenho aqui na lista... Olha aqui. DPM Sport Files. Legal? Então, confirmou a instalação com sucesso. O nosso próximo passo, o passo 6... Vou dar continuidade na instalação. O que eu vou fazer? Como eu instalei o SQL no servidor remoto, eu preciso instalar no servidor do DPM, preciso instalar o Management Tools do SQL Server. Então eu vou fazer a instalação normalmente como se eu estivesse instalando o SQL Server no servidor do DPM, porém, na hora de eu selecionar qual componente eu vou instalar, eu vou selecionar só o Management Tools.
Tá? Isso aqui é importante, por quê? Porque eu estou trabalhando com a base de dados de forma remota. Se eu tivesse instalado a base de dados do DPM, ou seja, o SQL Server, se eu tivesse instalado ele localmente no mesmo servidor do DPM, eu não precisaria instalar isso agora, porque eu já teria instalado da primeira vez. Ou, se eu não tivesse instalado, se eu estivesse fazendo a instalação do DPM e aceitando que ele me instalasse, né, o SQL Server, ele já ia fazer essa instalação de forma automática. Olha, marquei aqui o Management Tools. Não tem segredo, é marcar o Management Tools e Next Finish, que a gente conclui aqui a instalação de forma bem simples. Ele leva aí de 15 a 20 minutos para instalar esses componentes, vai depender muito do seu servidor, e concluindo é só fechar aí o assistente de instalação.